Partido Socialista convocou esta conferência de imprensa para falar das medidas de austeridade do Governo da República e daquilo que se pode fazer na região autónoma da Madeira no âmbito das nossas competências autonómicas. E passo a ler o documento que nós apresentamos e que constitui a posição oficial e formal do PS Madeira, que estamos a tomá-la no âmbito das nossas competências autonómicas e a pensar na região autónoma da Madeira e no seu desenvolvimento e em toda a sua população. Estamos confrontados com uma grave crise internacional. A Europa de Durão Barroso está submetida a uma pura lógica de mercados e de especulação financeira. É preciso, naturalmente, uma nova ordem e um novo rumo para a Europa, de maneira a dar prioridade à criação de emprego e à coesão social. Neste quadro de crise internacional e nacional, acresce ainda uma política regional irresponsável do ponto de vista financeiro e totalmente errada quanto aos objetivos e quanto às suas prioridades. Quer do ponto de vista orçamental e financeiro, quer do ponto de vista económico, com investimentos que não são manifestamente prioritários para a região, e defendemos ainda o combate a uma série de mecanismos despesistas que este Governo Regional tem no âmbito da sua ação governativa. O PS Madeira, como partido responsável, entende que é necessário tomar uma posição perante esta situação, perante esta pesada, ou melhor, perante estas pesadas medidas de austeridade tomadas pelo Governo da República, e compete ao Governo Regional da Madeira e do PSD fazer as opções políticas que se lhe impõem. As medidas anunciadas para o país não têm de ser aplicadas na região autónoma da Madeira de forma integral, como querem fazer crer. O PS desafia, assim, o Governo Regional a usar as suas prerrogativas constitucionais e a tomar medidas necessárias de acordo com a situação social da região autónoma da Madeira, de maneira a podermos, já no próximo Orçamento Regional de 2011, ver integradas esse conjunto de medidas de maneira a podermos contrariar ou atenuar os efeitos destas medidas do Governo da República, lançando medidas próprias no âmbito das nossas competências autonómicas. E o Orçamento de 2011 é o local ideal para podermos fazer essas alterações e lançar essas medidas. A autonomia é justamente a capacidade de fazer opções políticas em face das circunstâncias e das especificidades regionais que obrigam os órgãos de governo próprio, a Assembleia e o Governo Regional, a assumirem as suas responsabilidades políticas. E é este o desafio que nós fazemos neste quadro de crise que estamos a atravessar. Anunciamos desde já que apresentaremos, em sede de orçamento regional, as medidas que o PS Madeira entende que devem ser tomadas no atual contexto. O Governo Regional tem poder para decidir se aplica ou não o congelamento das carreiras na região autónoma da Madeira. Recorde-se, por exemplo, que o Governo Regional dos Açores não congelou as carreiras impostas pelo Governo da República, mesmo, como todos nós sabemos, que é da mesma cor partidária. Isto é um exemplo claro de que a autonomia serve para podermos tomar opções diferentes daquelas que são tomadas a nível nacional. Quanto à redução dos salários, o Governo Regional
pode fazer uso dos mecanismos legais que tem ao seu alcance, mais concretamente o subsídio de insularidade, como estabilizador automático, adaptando a sua aplicação às presentes circunstâncias e, desta forma, não prejudicar os salários dos trabalhadores. Por outro lado, chegou a hora de tomar opções claras, quer em matéria orçamental e financeira, quer do ponto de vista económico. O Governo Regional deve suspender rapidamente os investimentos públicos não prioritários em obras completamente fora de propósito perante a situação de crise que estamos a viver. O PS desafia o PSD Madeira a rever os contratos feitos com todas as concessionárias ou então a aplicar uma taxa sobre os lucros extraordinários que estão a oferir. No quadro das medidas de combate à austeridade, defendemos uma nova política de transportes que respeite as leis europeias da concorrência. As erradas políticas, como é do conhecimento público, nesta matéria, têm conduzido ao aumento de preços de bens essenciais e o consequente aumento do custo junto dos produtos, que vai onerando cada vez mais o orçamento das famílias e dos madeirenses em geral. O PS apela a todos os sindicatos, nomeadamente os da administração pública, regional e local, incluindo o sindicato dos professores, a exigir ao Governo Regional do PSD que tome as medidas necessárias no âmbito da autonomia e da sua responsabilidade política. Voltamos a reafirmar: o Governo Regional do PSD tem competências constitucionais e todos os mecanismos ao seu alcance que lhe permitem tomar medidas que se impõem neste contexto de gravidade, tenha a coragem para aplicar e tomá-las na região autónoma da Madeira. O PSD e o seu Governo Regional estão assim perante um dilema: ou aplicam estas medidas gravosas e assumem a responsabilidade política da sua aplicação frontalmente e sem disfarces, como infelizmente tem sido habitual, ou demarcam-se claramente destas medidas, exercendo as suas competências autonómicas, escolhendo o seu próprio caminho, como se impõe às exigências de um sistema autonómico que todos nós sabemos que temos mecanismos para seguir o nosso próprio caminho em termos governativos e de gestão dos recursos que a região autónoma da Madeira tem ao seu alcance. O que o PSD não pode, neste cenário, é aplicar as medidas do Governo da República e querer, ao mesmo tempo, não assumir as suas responsabilidades. Seria um ato de covardia política e eticamente inaceitável. Por isso, lançamos este desafio ao Governo Regional, que deve naturalmente tomar as suas opções e assumir as responsabilidades, sejam elas quais forem, perante os madeirenses e porto-santenses, e não estarem constantemente a lavar as mãos como pilhatos, sacudindo as suas próprias responsabilidades de governação e fazendo de conta de que a autonomia, afinal, não serve para nada. De que a autonomia, afinal, não tem competências para podermos governar a Madeira da forma que nós entendermos, mesmo que seja diferente daquilo que são as políticas de Lisboa ou da Europa.